Este filme contém cenas de Hu Hi Xuanxing, um filme feito em Hong Kong em 76, mas as vozes e trilha sonora foram eliminadas e novas vozes e trilhas sonoras foram inseridas pelos produtores deste filme. Versão brasileira Master Sound. Ele está no filme. Ela também. E ele também. Já está começando. A Guerra Fria teve início logo após a Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos e a União Soviética disputavam a hegemonia política, econômica e militar. A União Soviética possuía um sistema muito socialista, baseado em planificado. Era um partido único. Igualdade e falta de democracia. Já nos Estados Unidos, a outra potência mundial defendia a expansão do sistema capitalista, baseado na economia do mercado, sistema democrático e propriedade privada. Na metade da década de 90, entre 1940 e 1989, essas duas potências tentaram ampliar em outros países seus poderes econômicos. A definição para a discussão da Guerra Fria é de conflito que aconteceu apenas no campo ideológico, não ocorrendo em um combate militar, declarado e direto, entre Estados Unidos e União Soviética. Até mesmo porque os dois países estavam armados por centenas de mísseis nucleares. Um conflito armado direto significaria o fim dos dois países, provavelmente da vida no planeta. Guerra do Vietnã. Este conflito ocorreu em 1959 e 1975 e contou com a intervenção direta dos Estados Unidos e a União Soviética. Os soldados norte-americanos, apesar de todo o aparato tecnológico, tiveram dificuldades em enfrentar os soldados vietcongues, apoiados pelos soviéticos, nas florestas tropicais do país. Milhares de pessoas, entre civis e militares, morreram nos combates. Os Estados Unidos saíram derrotados e tiveram que abandonar o território vietnamita de forma vergonhosa em 1975, e o Vietnã passou a ser socialista. E a Comecon. As duas potências desenvolveram planos para desenvolver economicamente os países membros. No final da década de 1940, os Estados Unidos colocaram em prática o Plano Marshall, oferecendo ajuda econômica, principalmente através de empréstimos, para reconstruir os países capitalistas afetados pela Segunda Guerra Mundial. Já a Comecon foi criada pela União Soviética em 1949, com o objetivo de garantir auxílio mútuo entre os países socialistas. Países membros da OTAN: Estados Unidos, Canadá, Itália, Inglaterra, Alemanha Ocidental, França, Suécia, Espanha, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Áustria e a Grécia. Agora alguns países membros do Pacto de Varsóvia: a União Soviética, Cuba, China, Coreia do Norte, Alemanha Oriental, Iugoslávia, Tchecoslováquia e Polônia. Em 1956, a Coreia foi palco de conflitos armados em grandes proporções. Após a Revolução Maoísta ocorrida na China, a Coreia sofre pressões para adotar o sistema socialista em todo o seu território. A região sul da Coreia resiste e, com o apoio militar dos Estados Unidos, defende seus interesses. A guerra dura 2 anos e termina em 1953, com a divisão da Coreia no paralelo 38. A Alemanha foi dividida em 2 anos de ocupação entre os países vencedores. A República Democrática da Alemanha, com a capital em Berlim, ficou sendo a zona de influência soviética e, portanto, socialista. A República Federal da Alemanha, com a capital de Bonn, parte capitalista, ficou sob a influência dos países capitalistas. A cidade de Berlim foi dividida entre 4 forças que venceram a guerra: URSS, Estados Unidos, França e Inglaterra. No final da década de 1940, é levantado o Muro de Berlim, para a cidade entre 2 partes, uma capitalista e outra socialista. É vergonhosa, cortina de ferro. Na Guerra Fria, a falta de democracia, o atraso econômico e a crise nas repúblicas soviéticas acabaram por acelerar a crise do socialismo no final da década de 80. Em 1989, cai o Muro de Berlim e as duas Alemanhas são reunificadas. No começo da década de 90, o então presidente da União Soviética, Gorbachev, começou a acelerar o fim do socialismo naquele país e nos aliados. Com reformas econômicas, acordos com os Estados Unidos e mudanças políticas, o sistema foi enfraquecendo. Era o fim de um período de embates políticos, ideológicos e militares. O capitalismo glorioso, aos poucos, iria sendo implantado nos países socialistas. Falar sobre a corrida espacial. Os Estados Unidos estão
Soviética travava uma disputa muito grande no que se refere aos avanços espaciais. Ambos corriam com a tentativa de atingir objetivos significativos nessa área. Isso ocorria pois havia uma certa disputa entre a potência com o objetivo de mostrar para o mundo qual era o sistema mais avançado. No ano de 1957, a União Soviética lançou o foguete Sputnik com um cão dentro, primeiro serviu a ir ao espaço. 12 anos depois, em 1969, o mundo todo pôde acompanhar pela televisão a chegada do homem à Lua com a missão espacial norte-americana. Em 1947, inicia o período denominado de Guerra Fria. Em 1948, Moscou continua investigando países do leste europeu e Tchecoslováquia torna-se uma democracia popular. Em 1949, o bloqueio de Berlim Ocidental fracassa em maio após 11 meses, mas precipita a fundação da República Democrática da Alemanha, que era comunista, com a capital em Berlim Oriental, e da República Federal da Alemanha, que era capitalista, com a capital em Bonn. Paz Armada. Na verdade, uma expressão explica muito bem esse período, a existência da paz armada. As duas potências se envolveram numa corrida armamentista, espalhando exércitos e armamentos em territórios entre os países aliados. Enquanto houvesse equilíbrio bélico entre as duas potências, a paz estaria garantida, pois haveria medo de ataque inimigo. Nesse período formaram-se dois blocos militares, cujo objetivo era defender os interesses militares dos países membros. A OTAN, Organização do Tratado de Nações do Norte, surgiu em abril de 1949. Era liderada pelos Estados Unidos, que tinha suas bases nos países membros, principalmente na Europa Ocidental. O Pacto de Varsóvia era encomendado para a antiga União Soviética, que defendia militarmente os países socialistas. Vou falar sobre caça às bruxas. Os Estados Unidos usou a televisão, os jornais, cinema e até as histórias em quadrinhos contra o comunismo. A União Soviética não fez diferente. Eles prendiam, perseguiam e até matavam quem fosse contra o seu governo. Sair desse país era quase impossível, com um serviço secreto como o da CIA dos Estados Unidos e a KGB da União Soviética. Funcionavam como serviço secreto um contra o outro. E é o fim da União Soviética. Em 1953, Stalin morre em março. Isso desencadeia a luta pela sua sucessão entre Lazar Kaganovich, Georgy Malenkov e Nikita Khrushchev. No caso, Nikita Khrushchev foi o último vencedor. E em 1994, a Chechênia proclama sua independência, é invadida pelas tropas russas. Na América do Norte é criado o NAFTA, Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Em 1995, na América do Sul, entra em vigor o Mercosul, Mercado Comum do Sul. Em 1996, em 3 de julho, Yeltsin é reeleito presidente da Federação Russa, ou Rússia. O que foi a Guerra Fria? Bem, a Guerra Fria foi um conflito, né, que aconteceu entre duas potências mundiais, que no caso os Estados Unidos e a antiga União Soviética, liderados pela Rússia. Quando aconteceu? Bom, aconteceu logo após a Segunda Guerra Mundial, em que, à medida que a Rússia, ela, no fim da Segunda Guerra Mundial, ela foi avançando, o exército russo foi avançando, tomando, tirando o poder dos alemães, daqueles países que estavam ocupados pelos alemães, e eles foram ocupando essas regiões, esses países, a maioria do leste europeu, e foram anexando a Rússia e formou aí o chamado Bloco Soviético, o Bloco Socialista Soviético, e que eles adotaram o sistema comunista, já existia o sistema comunista na Rússia, e passaram para esses países, passaram a ocupar militarmente aí, e adotaram todo o sistema comunista nesses países. Esses países foram dominados pela Rússia, formando esse bloco soviético, até mais ou menos 1989, em que se desmantelou todo esse poderio com a queda do Muro de Berlim, né, que a Alemanha ela foi dividida por um muro, né, que a população que não aceitava o domínio russo tentava fugir para outra parte da Alemanha, que era
ocupado pelos Estados Unidos. Então eles construíram um muro chamado Muro da Vergonha. Teve pontos positivos e negativos nessa discussão? Com certeza, houve muitas disputas diplomáticas. Volta e meia havia ameaça dos dois lados, até ameaças, inclusive, muita preocupação a nível da população mundial de haver uma guerra atômica, um mal entendido qualquer, e um atacar o outro com um míssil atômico. Mas o que mais preocupou na época foi na década de 60, no início da década de 60, em que os russos instalaram mísseis atômicos em Cuba, que fica muito próximo ali dos Estados Unidos, e isso quase que resultou numa nova guerra mundial, né, que seria a Terceira Guerra Mundial. Mas não chegou a ocorrer. Alemanha Oriental, Iugoslávia, Tchecoslováquia. Bom, caça às bruxas. Entre os anos de 1951 e 1953, a Coreia foi palco de um conflito armado de grandes proporções. Após a Revolução Maoísta, possui um sistema socialista baseado na economia planificada. Para! A Guerra Fria teve início logo após a Segunda Guerra Mundial. Tá? Fala! Boa noite.